Hello, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse podcast que vai trazer conhecimento, desenvolvimento para a sua vida e num setor bem específico, jurídico. Eu estou aqui com a Sandra Lopes, uma extraordinária advogada que vai trazer para a gente coisas novas, que é novas para a gente, pessoas leigas. Mas para ela tem trabalhado há cerca de 17 a 18 anos, né? Isso mesmo. Sobre as questões de teoria da previsão nas relações contratuais. É bem complicado, mas ela sabe falar muito bem. Eu vou pedir você com muito carinho que você se apresente. Ok, obrigada, Cândido. Eu sou a Sandra Lopes, advogada, na Lopes e Castelo, Sociedade de Advogados. A gente atua nesse ramo há mais de 17 anos, né? 17 anos, estamos comemorando esse ano. E a gente tem por objetivo tratar aqui hoje um pouquinho sobre relações contratuais, né? E como você disse, a teoria da imprevisão das relações contratuais. Explicar um pouquinho, né, o que seria isso, né, nas nossas vidas, né, de cidadão comum. Isso é muito comum, falando de comum, Sim, muito comum. exatamente. Então, são situações que são imprevisíveis, né, extraordinárias, que podem acontecer, que não poderiam ser previstas quando a gente assina um contrato, né? Então, a gente vai tratar aqui um pouquinho disso hoje, como que o judiciário tem interpretado a aplicação dessa teoria nas relações, né? Eu quero citar só um aqui, que seria do imprevisto, e foi o que aconteceu há pouco tempo, que foi da pandemia. Você pode falar só um pouquinho? Sim, a pandemia trouxe, acho que várias demandas tiveram início na pandemia em relação a essa teoria da imprevisão. Por quê? A gente teve a paralisação, né, do comércio, das empresas, né, o chamado lockdown, que impossibilitou muitas pessoas de trabalharem. E principalmente aqueles que não dependem de uma carteira assinada, né, de um emprego, que são os autônomos, não tinham de onde, né, às vezes receber o seu ganha-pão para pagar suas contas, né, se manter no dia a dia. E aí tiveram muitas ações em relação a contratos que essas pessoas tinham firmados ali no mês, como, por exemplo, um contrato de locação, e que com a pandemia impossibilitou a manutenção desses contratos, né? Então tiveram muitos casos em que as pessoas, né, ou as empresas também entravam com ação para discutir a redução de algumas mensalidades, por exemplo, né, ou até mesmo a rescisão do contrato. Então, como exemplo, a gente pode citar contratos de aluguel. Teve impacto, né, nas relações de aluguel, bastante, né? Inclusive o STJ decidiu algumas questões sobre isso, concedendo o direito de redução do contrato de locação, mensalidade de escola. A gente teve impacto nisso também, por quê? Em algum tempo, algumas instituições de ensino tiveram um período que paralisou o ensino, depois começou o ensino remoto. Sim. Então, algumas pessoas entraram com a ação para dizer, peraí, mas eu, início do ano, fiz um contrato com a escola para pagar aquela determinada mensalidade, mas o meu filho estaria indo à escola. Ele estaria na instituição, na estrutura da escola. Agora ele está tendo aula só pela internet, o valor é o mesmo. Por outro lado, eu também não estou trabalhando. Não estou recebendo, vou ter que pagar o valor cheio do contrato, né, da mensalidade. Então, a gente teve decisões sobre essas demandas, né, que surgiram na pandemia. Em relação a algumas empresas, muitos casos que nós vimos é em relação a contrato de fornecimento de energia elétrica, por exemplo. A empresa, a indústria, quando ela contrata a companhia de fornecimento de energia elétrica, ela faz um contrato diferente do que a gente faz. A gente vai lá, faz o cadastro, abre lá a instalação, a conta. As empresas não, elas fazem um contrato que chama contrato por demanda. Então, por exemplo, eu vou contratar você, companhia de energia elétrica, para todo mês me fornecer X de energia elétrica, porque eu preciso de muita, né? A minha tensão é maior, porque a minha máquina depende de muita energia para funcionar. E aí a companhia fala para você, tudo bem, mas pelo menos no mês você vai ter que me pagar X, usando ou não, É um valor mínimo, no caso. um valor mínimo. Exato. Durante a pandemia, as fábricas fecharam. Então, nunca que uma empresa conseguiria chegar nesse mínimo. E aí, muitas tiveram que entrar com ação na justiça para rever esse contrato, que se tornou muito excessivo para as empresas. Não estava rodando. Não estava rodando. Então, o que elas pediam? Pediam a redução do pagamento da energia elétrica ou suspensão por um período até que o comércio se restabelecesse, né, as empresas pudessem voltar, né? Então, isso foi muito discutido. E aí tiveram casos em que a empresa teve sucesso e tiveram casos também que não.
né? Por quê? Porque os juízes eles querem prova antes de, né, de dar ali a canetada. Tá, você está me dizendo que é uma situação que gerou um prejuízo, que está te colocando em desvantagem em relação à companhia de energia elétrica, mas me prova isso. Como que você prova? Olha, eu tenho aqui o meu faturamento no mesmo mês, no ano anterior à pandemia, era X. Esse mês tá Y. Mesmo que seja notório, a gente vê todo o cenário acontecendo, mas tem que ter provas. De que mudou a condição. Porque teve casos em que pese tem havido a pandemia, a empresa faturava o mesmo que faturou o ano anterior. Teve empresa que até faturou mais. Teve empresa que até faturou mais, exatamente. Então, para você mostrar para o juiz que houve essa desvantagem, esse desequilíbrio, você tem que trazer a prova documental. Então, isso, no caso, é os imprevistos que acontecem na relação dos contratuais. Isso, e aí tem que ser algo totalmente imprevisível mesmo, algo extraordinário e que traga esse desequilíbrio econômico para as partes. Né? Não é qualquer situação. Então, a gente não pode generalizar. Não pode generalizar. Ah, fui mandado embora. Eu não previa isso, excelência. Não, não é bem assim. Você está empregado, amanhã você pode não estar. Né? Ou empresas que às vezes têm aquele reajuste sindical, né, de salário, costumam querer também alegar essa situação de imprevisibilidade e não é aceito pela justiça. Caramba. Porque é algo inerente ao seu negócio, é um risco do negócio. Né? Assim como a empresa do agro não pode dizer, eu não sabia que ia chover tanto. Poderia. O tanto que choveu talvez fosse previsível, então você não pode alegar isso em seu favor. Ou que não choveu. Ou que não choveu. Exatamente. Tem que ser algo muito fora da curva. Existe só. Tem outras questões também. Que é a questão fora, porque você falou muito da pandemia. Sim. Mas no dia a dia, antes da pandemia, já existia essas questões de imprevisto no contrato? Sim. Assim, você falou e eu fiquei pensando assim, gente, tem tanta gente assim, não tô fazendo o papel de uma pessoa ingênua, não é isso. Mas entristece muito ver que as pessoas podem preencher um contrato de forma intencional para, às vezes, Amarrar a outra parte, né? usa o termo melhor. Sim. Existe e tem isso. Tem. Saindo então dessa questão de pandemia, né? Essa teoria da imprevisão já era antes aplicada, tá? E vem sendo aplicada até hoje. Porque o contrato, em que pese ele possa ser o mais bem elaborado possível, colocar lá diversas situações, pode ter alguma coisa que escape. Que é aquilo que não pode nem ser previsto. Você não está contando com aquilo. Vou te dar um exemplo. Nós tivemos o caso de um cliente que ele tem uma fábrica, uma empresa, um comércio, né, de produtos. Ele tinha essa empresa segurada por uma empresa seguradora. Em determinado momento da vida ali da empresa, eles sofreram um incêndio. Caramba. O prédio pegou fogo, acabou tudo. E aí ele teve que entrar em disputa com a seguradora, né? Porque parece que ficou um dia em atraso, aí aquela parcela do mês, aí a seguradora não queria cobrir. Então, o incêndio dentro da indústria, da empresa, é algo imprevisível. É algo que nós brigamos que fosse entendido, né, como algo imprevisto, não poderia ser previsto. É algo inerente ao comércio, ao negócio dele? Não, não era. Foi um fator, assim, né, extraordinário. É verdade, né? Não é uma coisa que a gente escuta todo dia. Não. Ou, por exemplo, a empresa que tem determinados documentos furtados. Você não vai contar que aquilo vai acontecer. Roubaram o documento. Você, olha, eu estava indo da minha loja para a fábrica, o carro foi roubado, levaram tudo, não vou conseguir fazer a entrega porque fui roubado. Não estou te entregando o seu pedido porque eu quero. O relaxamento. Porque eu estou fazendo mole, porque eu não consegui cumprir meu prazo. É porque eu cumpri o prazo e ainda entregar, fui roubado. Caramba. Então, é uma situação imprevisível, né, que pode ser alegada. E aí pode acontecer com qualquer um, né? E está sujeito. Então, assim, outra questão também que já foi discutida pelo Superior Tribunal de Justiça foi a relação de contratos atrelados à taxa cambial. Então, determinados contratos, eles são fechados de acordo com o dólar. Aí a alteração. E aí, a gente teve, alguns anos atrás, na época do real, uma desvalorização muito grande do real, por exemplo. Eu lembro que começou o RV. Isso. Ficou alguns meses o RV e depois veio o real.
E aí teve um momento que ele sofreu uma alta desvalorização em relação ao dólar. O STJ entendeu que aquilo não era uma causa imprevisível, porque quando você trabalha com atrela, né, ao contrato, uma taxa cambial, você tem que contar que em algum momento pode ser que haja uma alta, uma baixa. Então ele já julgou um dos casos, dando esse entendimento, de que não é considerado uma causa imprevista nas relações contratuais. E depois disso, fecha o caso ou você pode recorrer para outro juiz? Então, no caso do Superior Tribunal de Justiça, se a matéria é só infraconstitucional, que a gente costuma dizer que é a matéria que não entra na discussão de artigos da Constituição, ela vai só até o Superior Tribunal de Justiça, aí não caberia mais recurso. Então, encerraria aí. Acaba, perdeu. Perdeu. Aí o choro é livre, né? Como a gente costuma dizer, né? Vamos tentar um acordo, vamos tentar, né, parcelar a dívida, se tiver, alguma coisa nesse sentido. E isso é muito comum? Sim, é comum. Existem várias ações sendo discutidas essas questões. E há aquelas que é assim, é uma questão que a gente sempre traz, né? O contrato, ele tem que seguir alguns princípios, né? Durante um bom tempo, o maior princípio que regulou essas relações contratuais é um princípio que a gente chama ele em latim de pacta sunt servanda. O que quer dizer? Significa que o contrato, ele faz lei entre as partes que assinam. Então, eu estou aqui com você, vamos fazer um contrato, seja ele qual for para qual objeto, né? Independente do objeto. Ele vai fazer lei entre nós. Então, essa sempre foi a máxima nos contratos. Quando houve alteração no Código Civil, trouxe também para esse viés do contrato o princípio da boa-fé, o princípio do equilíbrio entre as partes. Então, você não pode colocar num contrato uma obrigação demasiadamente excessiva para um em benefício do outro. Não pode ter esse desequilíbrio entre as partes. E às vezes acontece, às vezes você vai fazer um contrato, tá lá uma cláusula, olha, você tem que me entregar isso até tal dia, se você não me integrar, a multa é de 1 milhão. Ah, e se você não me pagar no dia certo? Ah, não tenho multa nenhuma. Isso não é equilíbrio, nem boa-fé. Porque geralmente quem vai redigir esse contrato é a pessoa que tem um maior poder econômico, né, o maior conhecimento sobre a técnica do negócio que está sendo envolvido no contrato. Isso não é equilíbrio e nem boa-fé. Isso é considerado na justiça, né? Inclusive, houveram decisões do Supremo Tribunal Federal, e aí sim é a última instância no Brasil, falando que o juiz, quando ele for decidir causas como essas, né, de imprevisão nas relações contratuais, ele não pode simplesmente alegar que o fato era extraordinário. Não, ele tem que ter subsídios e fundamentos que falem, era realmente extraordinária essa situação? Existe boa-fé entre as partes? Houve um desequilíbrio econômico para uma das partes? Então ele precisa fundamentar, muito bem fundamentada a decisão dele. Então não pode ser que essa decisão lá na frente seja revogada. Caramba. É bem complexo, né? Sim. E aí fica difícil até para nós, né, pessoas que dependem, né, do judiciário, de ter essa confiança, porque, embora a lei é uma só, ela pode ser interpretada de diversas formas, né? E a gente fica na mão de um juiz, depois a gente fica na mão de um tribunal de segunda instância, aí vem a STJ, às vezes a STF, e isso demora. E isso gera grana. Gera grana, né? Perda de grana. É de grana. Por isso que a gente fala, como se proteger de uma situação dessas, né? Como se resguardar e não ficar, muitas vezes, na mão do judiciário, a hora que você for assinar um contrato, por mais que você tenha confiança na outra parte que está assinando com você, né? Que você acha que tudo pode dar certo, que você acha que seja um contrato simples, que você busque uma assessoria jurídica, ou um advogado, para lhe dar esse auxílio, porque o advogado é a pessoa que pode prever tudo de ruim que pode acontecer, tudo que pode dar errado naquele contrato. E aí você não vai ter surpresa na hora que a relação estremecer, ou que na hora que o contrato não puder ser cumprido, tanto da sua parte como do outro. Né? Então, eu acho que a grande questão é fazer uma assessoria jurídica preventiva. Quando você faz algo preventivo, você evita prejuízo lá na frente. E evita depender do judiciário. Como a gente conversou, é algo que demanda tempo e dinheiro. Nós temos ações no judiciário que demoram 20 anos para resolver. Nossa.
Imagina se você tá brigando por um imóvel no judiciário por 20 anos. 20 anos quer dizer que você não pode nem vender. Mesmo que você precisar, vai estar amarrando. Isso acontece. Acontece, opa. As ações tributárias que a gente cuida também no escritório demoram anos para ter uma solução. Eu posso citar aqui, validando o que você está falando, que o meu melhor amigo daqui de Alphaville, ele é advogado. Uhum. E ele cobrou a moça R$ 1.500 Uhum. para fazer uma leitura do contrato. Ver o contrato que ela ia comprar um apartamento. Isso fez com que ela evitasse de perder R$ 80.000. Tá vendo? Às vezes a pessoa acha que é muito. Como assim, R$ 1.500 para você ler um contrato? Eu leio daqui, né? E foi a questão até do estacionamento, Olha aí. que não estava englobado o outro estacionamento. Eu não entendi bem os termos. Só que ele descobriu que não estava dois estacionamentos da garagem. Uhum. Mas estava ali dando que estava, Dava a entender que tinha duas, mas não tinha. mas não tinha. E aí ele falou, ó, R$ 80.000 que ela ia perder nessa brincadeira aí. Ela investiu 1.500. Ela ficou muito assim, chateada que ele cobrou, mas ela falou assim, não, E aí você falou certo, é um investimento. é um investimento. É. O pessoal acha que. E aí o camarada, vou botar o camarada que é a linguagem carioquês, advogado estuda e não para de estudar. É. Constantemente. Não se for a faculdade. O bom advogado, É né? um bom advogado. Estuda e continua estudando. Porque muda muito. Tudo muda. E lidar com pessoas. Lidar com pessoas, com o judiciário, saber o trâmite correto, saber, né, os mecanismos corretos. Senão você, às vezes, por um detalhe processual, você perde uma ação que você até tinha o direito, mas o caminho foi errado. Eita. Então tem isso. Tem isso. Explica um pouco. Tem exemplo? Pode falar um pouco disso aí? Um exemplo? Porque o caminho tinha a condição certa, mas foi o caminho errado. Eu posso dar exemplo até. Geralmente a gente costuma usar isso mais no direito tributário, né? Ações de mandado de segurança. O que é um mandado de segurança? É uma ação de rito específico que você entra para discutir determinados assuntos. Qualquer assunto? Não. Tem que ser o quê? Uma autoridade coatora te proibiu alguma coisa que você entende por legal, ou seja, ela agiu em desconforme com a lei. Então, é um mandado de segurança. Todas as provas podem ser apresentadas junto com o seu pedido inicial? Podem, então ok, segue no mandado de segurança. Se não for o caso, se é uma situação que vai depender de perícia, por exemplo, não pode ser um mandado de segurança. E aí você vai entrar com a ação, vai ter o custo de entrar com a ação e ela não vai para frente. E se você ficar batendo cabeça e brigando, não, é isso mesmo, tem que ser, vai chegar até a última instância, anos depois, e você vai perder. Porque entrou com a ação errada. Você estava com a munição certa, mas usou ela de forma Você errada. tinha prova a seu favor, você tinha a lei a seu favor, decisões favoráveis, mas entrou digamos assim, com remédio errado. É, Entendeu? isso acontece. Isso acontece. Então, o profissional ele tem que estar preparado, né? Por isso tem que estudar muito, tem que gostar de ler, tem que gostar de questionar a lei. E se não gostar de fazer nada disso, é só contratar a empresa, a Lopes Castelo. Ou qualquer outro advogado, bom advogado, para realizar esse serviço, para dar esse apoio, né? Eu prefiro contratar a Lopes Castelo. Ótimo. Agradeço a confiança depositada. Porque é bom falar com quem entende, ou quem sabe com o que está falando. E essa relação da imprevisão contratual, ela diz muito sobre isso, né? Se você está com uma boa assessoria, se você tem um profissional ali que entenda do assunto para lhe auxiliar, independente de quem seja, você tem maiores chances de ter um benefício com aquele contrato, né? De não tomar um susto no final, Entendi. né? Ah, não consegui cumprir porque acabou a luz aqui na fábrica, não vou conseguir entregar. Ok, você não vai conseguir entregar, você já viu a multa que tá lá? Se você não entregar no prazo, Nossa. né? Então, assim, não é só rescindir, às vezes, o contrato. Você tem que pensar que a rescisão pode vir a gerar um ônus, uma obrigação, Eita. né? Então, por isso que há essa importância de elaborar um contrato bem feito, o mais minucioso possível, porque no caso de acontecer uma situação que ela era imprevisível, uma situação extraordinária, você tem mais munição para brigar e às vezes não precisa nem entrar na justiça para brigar. Isso mostra A outra parte mesmo consegue ver, não, tá ali muito claro no contrato que caso isso viesse a acontecer, né, seria feito desta forma. Eu não sei se é válido falar da questão que você falou, que a outra parte viu
Mas você sabe que tem às vezes no contrato, eu queria tocar nesse assunto, aqueles textos bem fininhos, com a letra bem miúda. Isso ainda existe? Existe, né? Inclusive, há algumas regulamentações que falam que o contrato, quando é relação de consumo, quando você é um consumidor, porque não é todo mundo que é um consumidor, né? Às vezes é empresa com empresa, né? B2B. Quando é um consumidor, o contrato ele tem regras, ele tem que ter uma fonte número 12, por exemplo, justamente para não ter aquelas letrinhas miúdas, né? Que se ele tiver as letrinhas miúdas, ele já está errado, Já quebrou. já não tem a boa fé. Entendeu? Porque naquele contrato você vê que já quis induzir a pessoa a erro, né? Então, nas relações de consumo, essa questão da boa fé e do equilíbrio das partes é muito levada em consideração quando você entra na justiça para discutir alguma coisa, né? Porque o fornecedor de serviço, o fornecedor de produtos, ele precisa deixar muito claro quais são essas condições. O consumidor não pode ter dúvida ou ser levado a erro, né? Então, aí a justiça acaba favorecendo aquela pessoa que é mais desfavorecida na relação, ou porque entende menos da técnica, ou porque tem uma capacidade econômica muito menor do que o fornecedor de serviço, né, de produtos. Agora, na relação entre empresas, entre pessoas iguais, que não existe uma relação de consumo, e aí você fica mais amarrado no que está ali no contrato. Mas aí se tiver... Não tem tanta proteção, digamos assim, porque é iguais. É uma relação entre iguais. Então, por exemplo, eu vendo pneus. Estou te contratando para você me vender um tipo de arruela que vai ali na, sei lá, na roda, alguma coisa assim. Não é uma relação de consumo. É uma relação comercial entre empresas. Então, aí eu não vou conseguir aplicar, por exemplo, as mesmas regras do Código de Defesa do Consumidor, que são favoráveis, né? Eu vou ter que aplicar o Código Civil. O Código Civil traz o quê? Que o contrato faz lei entre as partes, que ele deve ser revestido de boa-fé, que ele tem que trazer equilíbrio, não pode prejudicar demais um e, em contrapartida, beneficiar demais o outro. E aí a atenção tem que ser maior. Porque senão vai ter um Código de Defesa do Consumidor lá na frente para te passar a mão na cabeça, né? Digamos assim. E, nossa, mano, é bem complexo, né? Sim, sim. Então, quando é entre empresas, ou quando não é uma relação de consumo, é as leis do Código Civil que se aplicam, e aí você tem que ter o maior cuidado, porque você não vai ser considerado como uma pessoa fraca naquela relação. É igual. É igual. Né? Então, por isso tem que ter cuidado. Agora, nas relações de consumo, quem vai entregar o produto ou o serviço tem que ter muito cuidado, porque tudo vai favorecer o consumidor. Então, as regras precisam estar muito claras. Então, por exemplo, você citou o exemplo aí de um contrato de aquisição de imóvel. A gente tem muito problema isso aqui no Brasil, principalmente naqueles contratos em que o imóvel não está pronto ainda. Você vai pagar para a chave ser entregue para você daqui a 1 ano, daqui a 6 meses. A construtora, ela é a pessoa que tem um grande conhecimento técnico, que ela vai erguer o prédio, e ela tem um poder econômico muito maior do que a pessoa que vai comprar aquele imóvel. Então, ela precisa colocar naquele contrato regras muito claras. Se elas não forem claras, a pessoa que comprou vai poder questionar esse contrato lá na frente. Né? Então, tem que ficar atento. Eu lembrei de algumas ocasiões lá no Rio que eu comprei e tinha dentro do contrato essas linhas miúdas e não honraram com o prazo de entrega e nem por as questões técnicas que o prédio que ofereceram dentro do contrato. Então, E aí eu recorri de a forma correta, eu consegui reverter o prejuízo que eu tava. Porque geralmente esses contratos de obra para entrega futura já tem lá uma cláusula que eles podem atrasar até 6 meses. Lá tava. Eu lembro que na hora que eu reclamei, ele tava lá, mas só que durou um pouco mais. E para você discutir esse contrato na justiça, atrasou mais do que os 6 meses, ou sei lá, independente dos 6 meses. Não entregou, vou parar de pagar. Não pode. Não pode. Você tem que continuar pagando, porque você tem que cumprir a sua parte e provar que o outro está descumprindo a dele. É isso que o advogado tinha falado pra mim. Tá vendo? E esse foi o argumento que eu tive. Falei assim, Porque a primeira coisa que a pessoa quer fazer é parar de pagar. Não me entregaram apartamento, vou continuar pagando, só não receber, né? Então eu vou pagar o boleto esse mês. E vai estar errado. eu tava com
um ano, na verdade era 2 anos, porém um ano e meio, porque eles tinham 6 meses de atraso. Eu acho que era isso. Eles podem atrasar até 6 meses. Isso. E aí já tinha 2 anos de atraso. Aí é muito. E aí eu falei que não ia pagar mais. E aí o advogado, não. Continua pagando até que um juiz diga para você, ok, suspende o pagamento, ou então deposita aqui na conta do cartório, para o dinheiro ficar guardado aqui. E não é só a gente ver quem tem razão. Quando foi pra audiência, já entreguei. Aí, né? Milagrosamente tava tudo ok, né? Não entregaram de forma devida, mas entregaram. Entendeu? Entreguei na chave, que é o que vale é quando você assina lá recebendo a chave. Só quando eu cheguei lá não tava de forma. Assim, fiz a vistoria, aquela coisa toda. Mas mesmo assim, ansiedade para pegar o Ansiedade. do apartamento. E mesmo, por exemplo, tanto para empresa como para pessoa física, por exemplo, contrato bancário. É um contrato leonino. Batom. Mercado de jogo. Contrato bancário, por exemplo, independente de ser empresa ou ser pessoa física, é um contrato que traz cláusulas muito abusivas. Porém, aqui no Brasil a gente sabe que banco pode tudo ou quase tudo e a gente não. Né? Então, por mais que você seja um consumidor, a briga às vezes é muito mais pesada do que se fosse uma relação de consumo qualquer. Então, por exemplo, lá no escritório nós temos muitas situações de empresas que fazem contratos bancários para ter caixa, rotatividade, né, no caixa, ter como movimentar a empresa. E quando aperta, às vezes, a situação financeira, até por crises, a primeira coisa que eles não conseguem fazer é pagar esse crédito bancário. E aí é todo contrato bancário que pode ser revisto? Não. Não é o fato de você não poder pagar que traz o desequilíbrio contratual, né? Então, você vai ter que ver primeiro se aquele contrato bancário é legal, se todas as cláusulas que estão ali são cláusulas permitidas por lei. Se o banco, às vezes o banco, né, ele faz um contrato lindo dentro da lei, só que na prática é totalmente diferente. Quando você vai levar para um perito a sua conta bancária, o extrato da conta bancária, ele consegue perceber que o banco está cobrando taxas que não poderia, que não é aquilo que está escrito no contrato. Caramba, só que você tem que provar. Você não pode chegar na frente do juiz só dizer, só o banco está me roubando, não está cumprindo o contrato, você tem que provar. E é isso que a gente, às vezes, tem dificuldade de expressar para os clientes, para as pessoas, que é extremamente importante ter uma perícia para apresentar para o juiz. Porque às vezes o juiz, como a gente até conversou, né, anteriormente, o juiz ele não é conhecedor de tudo. Ele não conhece todas as matérias, ele não sabe ali olhar um contrato e ver que realmente estão cobrando 1% ao mês a mais do que está no contrato. Então, se você contrata uma boa perícia, entra com ação com documentos, para o juiz entender, fica muito mais fácil você conseguir talvez alguma decisão, alguma liminar, né, alguma sentença favorável. E será que, indo um pouquinho fora desse contexto, mas dentro do contexto, parece incoerente, né? Às vezes não vale a pena você contratar uma perícia, contratar um advogado, fazer todo esse trabalho para pedir que isso aqui está sendo errado, que eu estou sendo lesado, porque às vezes o custo disso tudo é maior do que o prejuízo que você está tendo com o banco. Não é verdade ou estou equivocado? Olha, existem casos e casos. Na maioria dos casos, dependendo do valor que você está tendo um prejuízo, por exemplo, em relações de empresa talvez não, mas, por exemplo, em relações de consumo com pessoas físicas, né, o cidadão comum, às vezes não vai ser tão caro e não vai demorar tanto porque você consegue ter acesso a um juizado especial, por exemplo. Então, e é uma relação de consumo. Então, na relação de consumo, quem tem que provar que estava fazendo certo é o fornecedor de serviço ou de produto, não é o consumidor. Então, vou te dar um exemplo. Eu vou entrar com uma ação contra uma empresa de telefonia celular porque eles estão me fazendo uma cobrança abusiva. Eu não contratei esse pacote, eu contratei outro. Quem tem que provar qual pacote eu contratei é a empresa de telefonia, não eu. Porque eu sou consumidora. A lei me favorece. Agora, se você é uma empresa, precisa discutir uma relação
comercial na justiça, você tem que fazer prova daquilo que você está falando. Por quê? Às vezes a empresa quer se arriscar. Não, isso aqui é óbvio que eu estou certo. Pode distribuir ação, não quero perícia, não quero nada, entra com a ação. Às vezes, essa questão da prova, da falta de perícia, é a chave que vai fazer o juiz dizer sim ou não para você. Só que tem um momento certo de você produzir essa prova, não é a qualquer hora. É até a pronúncia do juiz em relação à situação, é até a sentença. Depois disso não adianta, mas eu consigo sim te provar, eu vou ter uma perícia, não adianta mais. Entendeu? Então, às vezes, é um valor que a pessoa não quer gastar, mas lá na frente, se ele não usou todas as armas que tinha à sua disposição, além de perder o processo, ele ainda vai ter que pagar os honorários do advogado da parte contrária. Caramba. Você perde a ação, você paga a sucumbência, que é o honorário da parte contrária, né? Do advogado da parte contrária. Então, às vezes, ter gasto com um perito ou alguma outra prova, na hora parecer algo que seria caro, não é, porque vai ser ponto-chave para você ganhar ação e ter o seu direito declarado. E nem tomar um prejuízo. E não tomar um prejuízo. Maior. Maior ainda, exatamente. Porque como que é calculada essa sucumbência? De 10% a 20% sobre o valor da causa. Entendeu? Se você entrou com ação para discutir um contrato bancário que te dava um crédito de 100 mil reais, você corrige esses 100 mil reais até o dia que você vai pagar, 20% você tem que pagar ainda a mais a sucumbência ao advogado de quem você processou. Eu não sabia nem que dava pra gente processar o banco por causa disso. Não sempre. Então tem que ter uma ilegalidade no contrato bancário. E você tem que provar. Por isso que a minha recomendação é sempre mais conservadora no sentido de que você quer discutir com o banco já tem várias regalias na nossa justiça, né? Você vai querer entrar para briga com peixe grande, então esteja municiado. E aí a perícia num contrato, no extrato, nas contas, é o que vai te dar. Então deixa eu te fazer uma pergunta agora aqui. Vê que pessoal, o banco ligou para mim falando se eu pagasse o cartão todo, não ia fazer o acordo, pagar o acordo todo, não ia tirar o limite no meu cartão. Eu paguei tudo e tiraram o limite do meu cartão. Aí eles estão errados. E aí essa relação é de consumo, né? E ainda falou o seguinte, você tem um limite aqui. Eu falei assim, eu não tenho limite na minha conta. Tem sim. Aí eu falei assim, querida, eu não tenho limite na minha conta. Porque isso, se eu tivesse limite, eu teria mais encargos. E como eu não faço questão e não é necessário, eu não quero. Não, se tá aqui é porque o senhor tem sim. De repente, abriu um limite, eu só não sabia. Então tem um limite, mas o cartão, se for pagar tudo, não vai tirar. Contrato bancário tem muito isso, né? Às vezes você vai, por exemplo, contratar um produto específico do banco, tem aquele contrato de 20 folhas, com aquelas letrinhas horríveis, né? Você mal enxerga direito. E aí você fala, é só um empréstimo de 10 mil reais. Tô precisando, vou contratar assim, nem ler, nem dá para um advogado ler, nem nada. Lá no meio daquelas 20 folhas, tinha uma cláusula, autoriza o banco a me conceder um limite de tanto. Autoriza o banco que se eu não pagar essa parcela, ele pode pegar direto da minha conta corrente. Aí você vai falar para o atendente, não, mas eu não autorizei isso, autorizou. Lembra aquele contrato lá atrás que você assinou? Entendeu? Então, contrato de banco tem que ficar muito atento. Muito malicioso. São. É por isso que é um povo mais adiado. E muitas regras se aplicam às pessoas, né? Aos cidadãos comuns, às empresas, não se aplicam aos bancos. Ué. É assim, mas o banco, ele representa uma instituição. Todo de poder, né? É econômico, é técnico, é tudo, mas determinadas coisas não se aplicam aos bancos. Porque em algum momento o governo, o judiciário, as Supremas Cortes entenderam que o banco é o movimento, né? É o pulsar. São os 4 poderes. Aí, olha, eu poderia dizer que sim. Que parece que... Então tem que ser uma coisa muito errada, muito ali de má fé para você. E aí você tem que provar com o banco, você tem que ter mais cuidado na hora de entrar para uma briga. Eu tava pensando em entrar na briga com o banco por causa disso. Porque, por exemplo, na prática, a gente não pode fazer cobrança de juros abusivos.
tem um limitezinho de até 12% ao ano. Nossa. Banco não existe esse limite. Então, se você for na justiça contra isso, você não ganha? Você só ganha se você provar que os juros que ele está cobrando é fora do que é praticado no mercado. O que é praticado no mercado? Todos os outros bancos. Então, você tem que trazer ali uma pessoa conhecedora ali da planilha, das contas, para provar. Olha, vamos supor, o praticado no mercado é 30%. Eles estão cobrando 60%. Nossa. E eu te provo isso porque você pega nesse extrato essa conta, tá aqui, ó, essa diferença. Então tem que desenhar a situação para você ter maiores chances de ganho. E aí, bota. Então, essa teoria da imprevisão no contrato bancário tem que ser algo muito absurdo, assim. Uma crise econômica não justifica, muitas vezes, uma revisão do contrato. Você, como empresário, tem que prever que dificuldades podem acontecer no caixa da empresa. E a probabilidade da igreja. Exatamente. Eita, não vou poder botar isso. No vídeo. Que é muita sacanagem, mano. Sim. E a gente tem que se submeter em parte, né? É. Ou tem que estar disposto para briga, né? Tem que estar municiado, tem que guardar os documentos, tem que ver o que assina. Né? Por isso que eu falo, hoje o judiciário no país é caro. Se você puder resolver algo de forma extrajudicial, num acordo, né, é muito melhor. E desde que você esteja desde o início ali amparado num contrato bom, porque se o contrato for ruim, a outra parte vai ter tudo na mão. A faca e o queijo na mão para não aceitar o seu acordo e te processar na justiça. Que vai ganhar fácil. E já tem uma área específica para trabalhar só nesse caso. De pessoas com, vamos falar assim, da instituição do banco, vamos botar. Sim. Já tem um local lá só a questão jurídica. Sim, ele já tem um escritório contratado só para dar início às cobranças. E são aquelas cobranças chatas, né? Sábado, 8 horas da manhã, o telefone começa a tocar. Essa outra parte que depois a gente pode falar. Aí depois eles passam para o jurídico, ó, agora pode entrar com a ação. E aí já faz a penhora de conta, já penhora bens, já, seu nome já está no, né, na SPC, Serasa. Dívida ativa, muita coisa. Caraca. Exato. Não é fácil ser brasileiro. E é bom evitar trabalhar com banco. A gente precisa, né? Eu tô vendo aqui, pelo menos aqui em Alphaville, tem alguns conhecidos, não vou falar amigos, mas conhecidos, que tá abrindo seu próprio banco. Homens milionários, quase bilionários. A gente pode trazer aí, notícia recente, a Apple. A Apple. A Apple tá abrindo agora uma instituição financeira para Ela movimentar. trabalhar com seu dinheiro ali. E tem, aqui no Brasil já tem um monte. Tem um monte. E aí, tem que tomar cuidado. Porque eles vão... Porque se é difícil você ter razão numa coisa que está amparado por lei, vou te dar um exemplo. Tem muita gente trabalhando com criptomoedas. Criptomoedas, que pese a gente acha que já está um bom tempo aí no mercado, não tem lei regulando. O Brasil não tem regulamentação. E a gente vê muita empresa tomando na cabeça, tomando prejuízo, porque firmou aí um contrato com uma instituição aí qualquer, né, com uma empresa qualquer e perdeu dinheiro. E não é pouco. E não é pouco dinheiro. Né? Então essas questões aí inovadoras, tecnológicas, que não estão ainda bem sedimentadas, estruturadas em lei, você tem que ter cuidado dobrado na hora de assinar qualquer coisa, na hora de assumir qualquer obrigação. Que o prejuízo é... Ixi, milhões. Alguns milhões, exatamente. Minha mãe sempre dizia, né? Quando a esmola é muito, santo desconfia. Minha mãe também. Nas relações contratuais é igual. Nossa, o banco tá sendo tão bonzinho, vai me conceder esse crédito. Cuidado. Nunca vai ser bonzinho. Exatamente. Ele trabalha... O que ele vende é dinheiro, né? Uhum. O que ele vende é dinheiro. O produto dele é esse. É dinheiro. Então ele sabe lidar com dinheiro. Uhum. E com o seu dinheiro. Sim. E muito melhor do que você, né? Por isso que não é à toa que eles são no banco. Né? Sandra Lopes, deixa aí suas considerações, suas orientações também Uhum. e suas redes sociais. Ok, primeiro agradecer esse espaço aqui com o Cândido para falar sobre esse assunto.
Eu espero que a gente tenha esclarecido dúvidas, né, em relação a essa questão dos contratos, das situações que podem causar a aplicação dessa teoria da imprevisão, né? Se eu pudesse dar apenas um conselho, né, para todos vocês que vão assistir esse vídeo, é que tenham um profissional de confiança ao seu lado na hora de assinar qualquer contrato, tá? Porque é isso que vai dizer o futuro em relação às obrigações que você está assumindo ali, naquela hora. Então, procure sempre a ajuda de um profissional, de um advogado de sua confiança, para lhe auxiliar nas assinaturas dos contratos, porque às vezes nem tudo que parece que vai ser concedido facilmente, que está na lei, pode ser aplicado ao seu caso, né? Então, por isso que é importante ter esse profissional auxiliando. Em relação a tudo que foi dito aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está à disposição. Pode acessar os nossos contatos através do nosso site, que é lopesecastelo.dv.br. Obrigado. Eu que agradeço. E vamos para o próximo podcast. Com certeza. Obrigado.